Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Matheus e hoje quero compartilhar com vocês um novo devocional, algo que Deus me comunicou aqui ou eu entendi um pouco melhor sobre o fato de nós obedecermos aos homens ou obedecer a Deus. E, e hoje no capítulo 1, versículo do 17 ao versículo 22, é algo muito interessante que aconteceu. Vou contar resumidamente um pouquinho da história para que você se situe bem no que eu estou falando. Antes de começar o capítulo de Êxodo, nós vemos a história de José. José foi o filho de Jacó e os irmãos de Jacó, eles vendem José para o Egito. E tem toda uma história, tem muitos detalhes, eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas no período em que José está no Egito, ele se torna um governante mas muito poderoso. Ele fica abaixo apenas de Faraó, no quesito de governo e autoridade. E acontece que gera uma fome extrema em toda a terra e os pais de Jacó, Jacó, né, e os filhos e os parentes, então eles se mudam pro Egito, né, por causa dos alimentos, dos mantimentos e também de José revelando que ele era José e era governante, então eles passam a morar no povo, na terra do Egito. E aí na terra do Egito, depois de muitos e muitos anos, José, ele morre e o faraó que se levanta, ele não lembra, não sabe quem foi José, não sabe as circunstâncias do que aconteceu com a chegada dos hebreus na terra do Egito. E ele decide então matar todo o povo, todos os meninos, todos os bebês dos egípcios, né? Perdão, todos os bebês dos hebreus. Então, se nascesse algum bebê menino, ele dá ordem para as parteiras: mate esses meninos. Se nascer menina, pode deixar nascer. Porque ele estava com medo, né? Um povo enorme, era um povo maior do que os egípcios. Ele tinha medo de que esse povo dos hebreus ele se levantasse e guerreasse contra o seu povo egípcio. E enfim, então o faraó ele dá uma ordem às parteiras, mas as parteiras elas decidem obedecer a Deus. E aqui entra nossa leitura, nosso devocional. Porque as parteiras, elas preferem obedecer a Deus, elas não matam os bebês, elas deixam os bebês homens nascerem, como também as mulheres, as bebês meninas. E o povo dos hebreus continuam crescendo, se fortalecendo. E por causa dessa obediência, ou por causa desse temor a Deus, Deus abençoa as famílias dessas parteiras e concede para elas família. Eu acho isso muito lindo, como Deus ele retribui, né, aqueles que o obedecem, aqueles que temem ao Senhor. Mas agora eu quero compartilhar com vocês sobre a questão de obedecer às leis, né, obedecer aos governantes. Em uma outra passagem da Bíblia, eu esqueci de buscar e procurar esse versículo, mas está na Bíblia, eu vou deixar aqui para vocês. Fala sobre nós orarmos sobre os nossos governantes. Fala que os nossa fala que nós devemos nós sabemos que essas pessoas foram levantadas por Deus para governar e tudo mais. Então eu acho que sim, é importante nós obedecermos às leis que foram instituídas pelos homens, nós devemos obedecer aos governantes e respeitar essas autoridades, orar por essas autoridades. Porém, quando essa autoridade ela vai contrária àquilo que a palavra diz, então nós não devemos obedecer a eles, sim devemos obedecer à Bíblia. É como se aqui tivesse a autoridade terrena, né? Mas existe uma autoridade máxima, uma autoridade suprema que está acima dessa autoridade terrena, que é a autoridade de Deus. Então, se essa autoridade terrena ela diz algo que se opõe à autoridade suprema, então nós devemos anular essa autoridade terrena e
agarrarmos essa autoridade que é acima dela, né? Essa palavra vale muito mais do que essa palavra terrena. E esse é o meu modo de pensar. Espero que também seja a sua, porque a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. Nós devemos conhecer mais da Bíblia, nós devemos conhecer mais o coração de Deus, para que a gente possa andar de maneira correta nessa terra, né? Não é que ou seja, quando a lei ou quando as pessoas quisessem governo sobre nós, falarmos que agora está o correto, você pode matar essas pessoas que estão do seu lado. Você vai começar a matar as pessoas só porque o carinha ali, governante, está falando que você pode matar? Não, a Bíblia diz que você deve amar o seu próximo. Não mate o seu próximo. E tantos outras ordens, né, que, por exemplo, o seu patrão fala assim pra você: assina aqui pra gente pegar uma parte pra nós, e você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus falando que não é certo roubar, que você deve honrar, né, os recursos da terra, agarrar esses recursos e fazer amigos. Enfim, eu tô tirando partes fora de contexto, mas nós sabemos que não é correto isso, né? Não é do coração do Pai de Deus a gente roubar, mentir, enganar. E então você não deve obedecer uma autoridade dessa, não deve obedecer uma autoridade que te diz minta a respeito de eu estar presente ou não estar presente na sala. Então são essas autoridades que esses tipos de ordens que nós não devemos obedecer, mas nós devemos ficar como essas parteiras. Elas temeram mais em obedecer a Deus, elas buscaram mais em agradar ao Pai do que agradar ao faraó. Elas disseram: tá tudo bem, se o faraó vir aqui e observar que eu não estou cumprindo uma ordem, se ele me matar, tá tudo bem, porque o meu coração prefere muito mais amar e obedecer a Deus, e que nós também tenhamos esse coração. Tá tudo bem se o meu patrão tá vendo que eu tô dizendo a verdade, que eu não estou roubando, que eu não estou participando dessas coisas erradas, não estou obedecendo ordens dele de fazer aquilo que é errado. E se ele me botar pra fora, se ele me demitir, tá tudo bem, porque eu prefiro agradar o coração de Deus, eu prefiro obedecer essa lei que é maior, essa lei suprema, esse que é o rei dos reis, o governante dos governantes, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores. E então essa palavra vai para nós no dia de hoje, que nós possamos obedecer a Deus. Sim, nós devemos orar, nós devemos obedecer aos governantes, orar por eles, mas quando as ordens dos reis e governantes dessa terra são contrárias às ordens que é dada por Deus, nós devemos anular essas ordens, não seguir essas ordens e preferir obedecer o coração do Pai. Então, por isso, leia a Bíblia, conheça o coração do Pai, conheça as ordens que te é dada, que nos é dada diariamente. E é isso, galera. Que Deus te abençoe fortemente nesse dia, tremendamente durante essa semana. E se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, mande para algum amigo, né? Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, e que nós possamos obedecer 100% a Deus, amar a Ele com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e amar a Ele é obedecer a Ele. Um forte abraço, galera, que Deus te abençoe.